Fala, meu irmão, minha irmã, bom dia. Começando mais um dia, ouvindo a palavra de Deus. Hoje, 7 de agosto, quinta-feira. Nada melhor do que a gente começar o nosso dia apresentando ao Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas orações. Fazendo um momento de prece, um momento de agradecimento, mas um momento também de pedido, né? De intercessão por aqueles que nos pediram oração, por aqueles que nós sabemos que estão precisando de oração. E nós, cristãos que acreditamos no amor, acreditamos na misericórdia, acreditamos que Deus pode todas as coisas, devemos sempre começar o nosso dia apresentando e consagrando os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desafios diante do Senhor, diante daquele que tudo pode. E para nos ajudar nesse momento de oração, de conexão com Deus, vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho começa Jesus conversando com os seus discípulos e perguntando para eles, no burburinho na cidade, nas conversas, nas praças, o que as pessoas estão dizendo? Quem sou eu? Quem é o Filho do Homem para essas pessoas? O que as pessoas, os vizinhos, os colegas de trabalho dizem quem é Jesus? E aqui é uma confusão, né? Porque alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, alguns dizem que é Jeremias, outros que é alguns dos profetas. Ou seja, existem muitas especulações, iguais aos dias de hoje também, né? Uns dizem que Deus é o universo, outros dizem que Deus é energia, e outros colocam tantos nomes em Deus, né? Mas Jesus continua e fala: para vocês e para você, quem sou eu? Quem sou eu? E essa pergunta, antes de eu falar da resposta de Pedro, nós devemos nos fazer, né? Para Cleison, quem é Jesus?
Para você que está me ouvindo agora, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Pensa nisso. Diante dessa pergunta, Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro aqui reconhece Jesus como o Filho de Deus. Deus, o Messias, aquele que vem para salvar. E Jesus fica feliz e Jesus elogia Pedro e diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi o ser humano, ou seja, não foi a sabedoria humana, não foi a escola, não foi a cultura que te ensinou isso. Mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. E o Pai que está no céu revela através do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos começar sempre o nosso dia pedindo a presença do Espírito Santo, invocando o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus. Que nessa quinta-feira nós possamos estar atentos para acolhermos em nossa vida, em nosso coração, a presença do Espírito Santo. E Jesus continua dizendo, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui é para a gente acreditar no poder da oração. Aqui é para a gente acreditar no poder da intercessão. Aqui é para a gente acreditar no poder da igreja, no poder da comunidade. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Por isso que nós devemos estarmos juntos, unidos, em comunidade, como igreja, para pedir, para ligar aqui na terra o que a gente deseja que seja ligado no céu. E é o próprio Jesus que nos dá essa garantia, Eu vou te entregar as chaves do reino dos céus. E é essa confiança que nós temos, que essa chave que foi confiada, que foi entregue a Pedro, que foi entregue à nossa santa igreja, é ela que continua hoje, fazendo com que nós possamos estar ligados no céu, porque nós estamos linkados e ligados aqui na terra. E para finalizar essa reflexão, Pedro depois disse que não permita, que as coisas ruins aconteçam com Jesus. E nós devemos estar sempre pedindo a ação do Espírito Santo para que nós possamos ser inspirados, não pela revelação da carne, pela revelação humana, mas que a gente possa estar sempre agindo e pensando segundo o Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir esse momento de oração hoje pedindo a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas preocupações, sobre os nossos planos, os nossos projetos. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos dê sabedoria e discernimento. Um ótimo dia para você, meu irmão. Deus abençoe. Até amanhã.